Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 21 de agosto de 2017, com expectativa de movimento de alguns pares de moedas e índices. Antes de iniciarmos a nossa análise, eu gostaria de fazer um convite ao terceiro Congresso Brasileiro de Traders, que será realizado em São Paulo nos dias 11 e 12 de outubro, através do site da Utrading, utrade.com. Você vai ter todas as informações, as inscrições também pode ser feito pelo site, o local do evento e todas as informações necessárias sobre o evento. Mas fique à vontade para entrar em contato com qualquer outra dúvida. Esse terceiro congresso, um pouco diferente do primeiro e do segundo, onde nós vamos ter, durante 2 dias de mercado ativo, operações ao vivo, com diversos palestrantes, onde nós, pela manhã, estaremos fazendo operações, cada um com a sua estratégia, e na parte da tarde serão as palestras ministradas por cada profissional, por cada professor, explicando como fez a operação, por quê, e assuntos específicos sobre o mercado financeiro. Dando início, então, à nossa análise, vamos iniciar, então, pelo relatório COT. Para quem não conhece o relatório, é um relatório que eu alimento semanalmente com informações do mercado futuro, posições de compradores e vendedores, e através de alguns cálculos que eu acabei desenvolvendo, fatores de força, nós analisamos a expectativa, ou melhor, o sentimento do mercado, se está comprador ou vendedor para aquele instrumento financeiro, para aquela ação. Então vamos primeiro, nós ver o que resultou na semana. Eu já fiz aqui um apontamento da semana de 14/8. Essa semana nós tivemos somente 2 operações positivas, o restante foi negativo. É claro, na verdade não são operações que nós avaliamos se o mercado, mediante abertura e fechamento, foi positiva a expectativa de movimento, se era compra ou se era venda, ou neutro, ele resultou, qual foi o seu resultado mediante essa expectativa prévia para a semana. E aqui eu coloquei em pontos. Tem pontos, nós aí fechamos com menos 385 pontos, mas ainda um acumulado aí nesses 11 semanas avaliando de 50.773 pontos. Mas o interessante que eu estava analisando aqui no momento dos apontamentos é que a maioria dos pares, mesmo fechando contra o movimento, mas ele, durante os primeiros dias da semana, ele foi a favor desse movimento. Então, como eu já falei, essa planilha é para ser utilizada mediante uma estratégia. Eu, particularmente, utilizo essas indicações para fazer minhas operações de day trade. Se, por exemplo, euro estava sinalizando compra, então eu estaria utilizando setups de compra. Então, o setup ele tinha que me sinalizar uma entrada para estar comprando. Perfeito? Então é mais ou menos assim, mas aqui nós apenas fazemos um apontamento mediante abertura e fechamento para ver se houve realmente a expectativa. E para a próxima semana, semana de 21, eu já selecionei, então o índice do dólar venda, o euro venda, o AUD venda, o Yen compra, o NZD venda, SP500 compra e o ouro compra. Okay? Então nós vamos para o gráfico agora, onde nós vamos avaliar então o resultado da semana anterior, já com a expectativa de movimento, tanto com base técnica, da análise técnica, e a expectativa de o sentimento do movimento do fluxo entre compradores e vendedores. Iniciando então pelo índice do dólar, semana passada nós não geramos nenhuma expectativa, até porque estava neutro, mas para essa semana nós já temos um sentimento mais vendedor. Nós podemos olhar através do relatório que nós temos um aumento, a linha vermelha fluxo vendedor e verde fluxo comprador. E a tracejada azul é o volume. Apesar do volume ter reduzido essa semana, mas nós tivemos um aumento do fluxo vendedor e uma redução do fluxo comprador. Okay? Eu indo para a planilha, nós temos ainda, não tendo uma força, a semana passada, menos 32, reduziu um pouco essa força, mas devido a essa característica por estar mantendo essa força vendedora, eu estou selecionando o índice para venda.
E até porque, tecnicamente, né, nós tivemos esse rompimento desse nível de suporte, é um suporte do gráfico semanal, ok? Foi esse suporte. Ele veio testar, tá, esse nível de suporte e nós observamos a rejeição, né, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia da rejeição, e no pregão de sexta-feira fechou negativo, né, mostrando aí então uma expectativa interessante aí para a venda para a próxima semana. Aqui eu vou deixar traçado essa LTA, tá, em 4 horas aqui. Gráfico diário. Perfeito. Então vamos deixar a setinha, venda então para a próxima semana para o índice do dólar. O euro. O euro selecionei para venda, tá? Nós temos uma mudança bem significativa do fluxo comprador, tá? Para o fluxo vendedor. Eu acredito que tanto tecnicamente, tá? Nós podemos ter aí uma correção, foi um gráfico diário. Nós tivemos um aumento, uma subida, né? Bem rápida e ainda não tivemos uma correção. Então eu acredito aí numa correção para as próximas semanas do euro-dólar. Então a expectativa de venda, de queda. Okay? Nós temos esse padrão ainda, tá, a ser cumprido. Então nós não estamos falando ainda num movimento de giro do mercado ou de mudança de tendência, mas estamos falando de uma correção que nós podemos ter. Deixa eu ver essas linhas. São linhas de suporte. Que nós temos suporte do gráfico semanal. Nós temos esse suporte importante, esse de 1.16000, que são pontos aqui importantes, então, que nós podemos aguardar uma correção e aí sim, claro, observar nesse nível como o preço vai fazer, se vai fazer um rompimento, né, força de rompimento dos vendedores ou um repique respeitando esse nível, voltando uma pressão compradora. Mas para a próxima semana eu acredito muito em uma correção do euro-USD. A Libra versus o dólar. A semana passada foi neutro, tá? Essa semana também mantive neutro, ou melhor, não selecionei nem para compra nem para venda. Mantendo essa expectativa de queda que a gente sinalizou aqui no dia 2, que era um movimento de queda, até porque fechou um padrão. Nós tivemos esse padrão fechado. Então, para quem quer trabalhar no intraday aí, é interessante estar buscando venda na Libra versus dólar. Gráfico diário mostrando aí agora, já tocou na verdade, nós temos esse nível aqui, ó. O primeiro alvo, o primeiro alvo do padrão harmônico, tá? Esse é um morcego que fechou, é esse nível que é o ponto X, o ponto A e o ponto B. Então o ponto B, deixa eu ajustar aqui que não está. Aqui. Então o ponto B, ainda faltam alguns pontos aí. O ponto B vai ser o primeiro alvo e depois o segundo alvo é a base do padrão, ok? Mantenho venda, né? Apesar de não ter selecionado no sentimento, por tá neutro lá, mas expectativa de venda aí, de continuação dessa correção da Libra versus dólar. Uma SLTA secundária foi perdida, tá? Nós temos agora na sexta-feira um teste, veio testar, virou uma resistência e fechou num doji aí, mostrando uma indecisão do mercado, mas eu acredito numa correção do preço maior aí. O AUD USD. O AUD USD tinha sinalizado para uma venda para a semana. Lá eu apontei como negativo, até porque o mercado abriu aqui e fechou aqui com 325 pontos aí negativo, perfeito? Porém, nós podemos observar que como ele estava selecionado venda, para quem trabalha, né, uma estratégia no intraday buscando venda, nós tivemos 2 dias aí de queda, onde o preço chegou a cair aí 800 pontos, né, e depois na quarta-feira
ele voltou ele apagou esses 2 dias de queda aqui, apagando em um único dia. Para a próxima semana, o áudio de compra, tá? Expectativa de compra. Nós temos esse topo. Deixa eu só colocar no gráfico semanal. Gráfico diário. Então nós temos esse topo. Então prestar muita atenção quando o mercado chegar nesse topo. Nós temos aí praticamente 1.200 pontos, 120 pips. O mercado vira testar aí durante a semana. E nós temos então o sentimento mostrando compradores, nós temos esse forte candle anulando, praticamente engolfou 1, 2, 3, 4, 5, né? 6 candles, 7 candles, se a gente for pegar a sua abertura e fechamento, 7 candles sendo engolfada aí por esse único candle. Então mostrando uma força compradora, então tá bem interessante o áudio aí para buscar setups de compra no intraday. O SD Card. O SD Card era compra, ok? Ele se concretizou, tá? O CAD, na verdade, né? O CAD era compra, portanto, para o SD era de queda. Nós tivemos aí 860 pontos, 1.100 pontos um total, mas nós sinalizamos somente da abertura ao fechamento, lá o apontamento na planilha. Okay? Então, o CAD era compra, se concretizou. Para a próxima semana, o sentimento está mostrando neutro. CAD de 121% a força compradora caiu para 82%. Okay? Então, eu prefiro ainda manter aí neutro, por não ter algo realmente mostrando aí uma força de compradores ou vendedores. Deixa eu ver aqui o gráfico dele, realmente caiu força compradora, não está interessante para apontar nenhuma compra, nenhuma venda. O SDJPY, o Yen era uma compra semana passada, tá? E portanto ele fechou, pegar a abertura aqui, fechou levemente negativo, até coloquei lá, acho que foi uns 30, 40 pontos, né, negativo, mas ele andou a favor aí da planilha 1.800 pontos até segunda, terça, até quarta-feira, ok? E na quarta ele resolveu a inverter aí a direção, fechando aí negativo conforme o sentimento. Mas para quem utilizou a planilha e trabalhou a favor, né, teve aí bons trades até quarta-feira. Para a próxima semana, o Yen, nós vamos comprar. Okay? Compra, então a expectativa é de uma queda do SDJPY, ok? Ou seja, enfraquecimento do dólar e fortalecimento do Yen, nós vamos ter uma queda do preço do par USD-JPY. Tem que ter o rompimento, né, confirmação de 108.800, é um suporte, um nível de suporte importante, tá, que o preço tem que romper, mas a expectativa é de queda por Yen, na verdade o USD-JPY, né, ou seja, nós temos um fortalecimento do Yen. Próximo par, NZD-USD. NZD-USD, semana passada era venda, tá? Também, olha só o que aconteceu, primeiro dia, segundo dia, tivemos aí 680 até no terceiro, 764 pontos, 76 pips, depois ele acabou fechando levemente negativo, ok? Mas para quem utilizou a planilha, fazendo operações no intraday, fez bons trades aí até terça-feira. Para a próxima semana, a expectativa do NZD é venda, tá? É venda. Nós podemos ver aqui esse nível aqui, o preço está rejeitando, os compradores estão rejeitando esse nível, onde tem uma forte pressão vendedora. Vamos colocar a setas. Então, NZD-USD, venda para a próxima semana. Próximo par, o USD-CHF. O USD-CHF foi venda.
ou seja, se a gente está vendendo CHF, a expectativa era de alta do par USD-CHF. Ele acabou subindo 1.400 pontos, acabou fechando aí levemente positivo, tá? Mas para quem também seguiu a planilha, fez bons trades aí até a quarta-feira aí, onde nós tivemos um forte movimento de alta do par USD-CHF, que nós selecionamos como venda, né, o CHF, portanto nós estaremos comprando o par USD-CHF a favor do sentimento do mercado. Para a próxima semana, neutro, eu não selecionei nada, okay? O mercado está bem indeciso, mostra bastante decisão, e no sentimento também não mostrou, não sinalizou nenhuma direção de força. O SP500, semana passada estava neutro, não selecionei nada. Próxima semana compra, está sinalizando compra. Vamos ver o porquê. Olha aqui a planilha SP500 de 2% positivo para 14%, um aumento de 436%. Vamos ver o gráfico. Olha só, o volume aumentando, força compradora aumentando e vendedores reduzindo, ok? Então está mostrando aí uma força, um sentimento comprador para o SP500. Vamos ver o gráfico. O gráfico nós temos aí um movimento de alta, uma correção. Nós tínhamos sinalizado queda semana passada, onde nós tivemos, no dia 7, nós tivemos, foi confirmado esse movimento de queda, né? Ficou positivo. Semana foi retrasada. A passada nós não selecionamos nada, deixamos neutro. E essa semana nós estamos sinalizando força. Nós sabemos que o relatório ele tem 3 dias de atraso, tá? Ele é entregue na terça-feira e nós conseguimos pegar esses dados na sexta-feira. Então nós observamos, por exemplo, que esse dia aqui que houve uma entrada forte de vendedor, ele não contempla no relatório. Então, por isso que é importante, né, como eu sempre falo, aguardar a abertura e ver durante lá segunda-feira a predominância, né, através de candle nós conseguimos observar isso, através do volume, a predominância das operações ali. Se nós temos um sentimento comprador ou vendedor, né, um comprador que vai confirmar esse sentimento dos dias anteriores, para que façamos, né, as operações aí na direção desse sentimento. O ouro, a semana passada foi compra, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Apesar de eu ter apontado como negativo lá na planilha, o mercado caiu e depois ele chegou aí a ficar positivo 1.100 pontos, tá? E fechou aí com negativo quase 600 pontos. Houve uma tentativa, tá? Houve uma tentativa de rompimento de 1.294, tá? Desse nível de resistência, e foi rejeitado no pregão de sexta-feira. O que nós esperamos então? Se o sentimento está mostrando compra, deixa eu ver o ouro, 14 foi para 27%, então um aumento significativo do sentimento comprador. A expectativa então é que o mercado consiga romper esse nível de compra, tá? Então eu estaria bem confortável em estar fazendo operações de compra, rompendo esse nível, né, ou melhor, o preço mostrando uma força de rompimento. Vamos deixar uma setinha aqui também. Então, para a próxima semana, o sentimento está mostrando compra. Nós temos tecnicamente esse nível de resistência. Então, nós necessitamos aí aguardar a confirmação desse rompimento. O petróleo eu não selecionei semana passada e também não selecionei, tá bem, o fluxo está bem baixo lá, né, não tem um sinal forte de uma direção. Portanto, a análise técnica nos mostra um rompimento desse canal e um reteste, e fazer um teste nesse suporte, nessa parte superior do canal. No último pregão, sexta-feira, um forte candle, né, de compradores de alta, mostrando então uma
uma grande probabilidade para a próxima semana aí de um movimento altista, onde nós podemos ter aí a formação. Aqui nós temos mais 51.000,85, nós temos uma resistência importante. Nós podemos ter um teste então deste nível de preço. O DAX, ele, né, apesar da nossa expectativa, nós não temos ele no relatório, mas fazendo análise técnica, nós, né, mostramos já nesse topo, né, uma possível correção do movimento de alta. Nós traçamos essas LTAs, já rompeu essa LTA secundária, testou esse nível de suporte, tá, reagiu. Mantenho ainda tecnicamente a expectativa que nós podemos traçar uma LTB. Na verdade, nós temos um canal. Ok. Aguardar aí, nós podemos aguardar então ainda uma continuação dessa correção do DAX aí para a próxima semana. Bom, o GBP-JPY foi a solicitação de uma amiga semana passada para estar avaliando. A expectativa era de queda. Nós traçamos esses níveis, né, com base técnico de suporte e resistência e com padrões harmônicos. Esses níveis aqui onde eu deixei essas linhas amarelas, que são pontos importantes aí onde nós temos que aguardar o preço tocar. Então nós tivemos aqui dia 13, foi a abertura do mercado aqui, tá? Ele abriu, teve uma movimentação de 2.000 pontos, fechou com 1.400 pontos, tá? E vou manter ainda a expectativa de queda, até porque para o GBP-JPY comprovar esse movimento de queda, nós temos que ter um volume, ou melhor, uma desvalorização do GBP, então uma desvalorização do GBP, e o JPY uma valorização, ok? E o que o sentimento do mercado mostra? Ele mostra uma valorização do Yen. Deixa eu pegar a planilha para que vocês vejam, só gravem isso daqui então. Então uma desvalorização da Libra, uma valorização do Yen. Então, queda da Libra, baixa da Libra e alta do Yen. Então, o que nós temos no relatório? Nós temos o Yen. Nós temos um aumento da semana passada de menos 3 para mais 12, um aumento de 501% da posição de compradores, ou seja, então fortalecimento, nós temos o fortalecimento do Yen, e a Libra que nós temos, nós temos uma fraqueza, né, uma diminuição da força compradora que estava em 10%, caiu para 2%. Ainda está positivo os compradores, porém houve uma redução de menos 70% do lado comprador. Okay? Então, uma fraqueza. Então, nós temos aqui o GBP queda e o JPY alta. Então, por isso que eu mantenho a expectativa de queda do GBP-JPY. E, tecnicamente, ele não alcançou ainda os nossos objetivos, os nossos alvos já pré-estabelecidos. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Não deixe de visitar a nossa página unitrader.pro.br. Lá nós temos bastante conteúdo gratuito, né? Faça seu cadastro para estar recebendo informações, atualizações sobre novos cursos, conteúdo gratuito. Um forte abraço e até a próxima semana.